Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem, nós vamos apresentar um seminário, né, falando sobre valores éticos na disciplina de informática aplicada à educação. O meu grupo é composto por Santielma, Letícia, Mônica, Jéssica, Rita e eu, Cleane. A disciplina é pelo professor Rafael, né? Então nós vamos falar sobre valores éticos. Bem, nos dias de hoje, nos últimos anos, nós estamos vendo que está tendo um crescimento de pessoas que estão usando muito a informática. Então, com esse crescimento de pessoas que estão se conectando, está acontecendo vários problemas. Ou seja, tem pessoas que usam a internet como se fosse qualquer coisa, né? E usa de forma inadequada. Ou seja, causando problemas éticos. Como? Às vezes existem pessoas que criticam o outro através de redes sociais, que jogam indireta, ou seja, como é que eu posso dizer? Não fica só entre aquela pessoa, né? Vai dar e joga para todas as redes sociais para xingar o próximo, né? Para tratar de assuntos que poderiam ser tratados entre os dois, né? Para a privacidade de cada um. Às vezes tem gente que pega um pouco de outras pessoas e colocam frases xingando, usando a foto da pessoa, maqueiam, né? Até a própria conta, né? Aconteceu muitos casos de difamação de calúnia, pessoas que invadem a privacidade do outro e gritam até mesmo coisas sem saber, coisas de baixo calão, e postam lá pensando que não tem consequências. Só que toda ação tem uma consequência. Eles nem sabem que pode ser até rastreado. Pela internet mesmo, eles podem rastrear e até encontrar o inimigo que está. E paga por isso, principalmente. Encerrou?